Ballet Nacional de Cuba, para mim, está entre as 10 maiores do mundo, não tenho a menor dúvida. E a escola, o Ballet Nacional de Cuba, ele é o ponto alto do resultado da Escola Cubana de Ballet, né? E a Escola Cubana de Ballet enquanto técnica, não só quanto escola física. E essa técnica, essa escola cubana de ballet técnica, essa escola cubana de ballet enquanto metodologia, ela vem daquela coisa que acontece astrológica, mitológica, quando juntam determinadas pessoas e elas fazem alguma coisa, sabe? As pessoas certas no lugar certo, na hora certa, que foi Fernando Alonso, Alice Alonso e o Alberto Alonso, irmão do Fernando. Então, assim, o Ballet Nacional de Cuba ele não começou como Ballet Nacional de Cuba. E eu tenho uma relação assim, queridíssima, porque o Ballet Nacional de Cuba ele foi fundado no dia 28 de outubro de 1948 e o meu aniversário é dia 28 de outubro. E ele se chamava Ballet Alice Alonso. Então, no primeiro ano de existência, já, por que Alice Alonso? Porque eu nem vou falar sobre ela, porque ela vai ter um capítulo em um determinado momento da história desse canal, falando sobre a vida dela, sobre a história dela, que é incrível. Mas a história do Ballet Nacional de Cuba e da Alice Alonso, elas não são a mesma, mas elas estão o tempo todo unidas, né? A alma mater do Ballet Nacional de Cuba, Alice Alonso, claro. Só que lá atrás a Alicia já era uma bailarina conhecida, já era uma bailarina famosa, tal. E ela fundou o Ballet Alice Alonso lá em Cuba. E no primeiro ano de existência desse ballet, eles já conseguiram fazer uma turnê por toda a América Latina, por toda não, mas por pelo menos 14 países da América Latina. E há relatos de que onde seria a estreia dessa turnê na América Latina seria na Venezuela, mas eles tiveram que cancelar a apresentação porque houve um golpe de estado lá e eles tiveram que sair. Mas o fato é, 28 de outubro de 1948, funda-se o Ballet Alice Alonso e eles vão fazer, no primeiro ano já de existência, uma turnê pela América, passando-se em 14 países, ok? Depois disso, eles voltam para Cuba e aí eles têm uma data bem legal que é em 8 de janeiro de 1949, eles fazem a primeira apresentação pública no estádio da Universidade de Havana. Eles fazem uma apresentação pública com a ajuda da Federação Estudantil, com a ajuda de uma marca de cerveja, e eles fazem espetáculos gratuitos, eles fazem um espetáculo gratuito para que o balé comece a ser conhecido pela população, pelo povo. A Alicia sempre teve essa vontade, a Alicia sempre quis que o balé fosse do povo, ela sempre quis que o balé fosse popular. Se ela fosse assim uma pessoa que tivesse vivido o tempo todo num mundo capitalista, ela com certeza teria sido tipo Ana Pavlova, uma companhia de balé particular e ela conseguiria transformar numa empresa rentável. Por quê? Porque ela tinha essa consciência que balé é arte, ele precisa ter esse apelo popular, as pessoas precisam ver. Não adianta você produzir o balé só para o erudito, só para as classes mais altas, tá? Inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que o maior público para o qual eu já dancei, eu estava dançando de graça, que foi quando foi criado o Dia Internacional da Dança e o finado Jorsir, que Deus o tenha, ela organizou um espetáculo nas escadarias do Teatro Municipal. E eu fui dançar, né, com alguns colegas, dancei um determinado balé lá, e era só o povo, aquele mar de gente na frente da escadaria, você não via a rua. E eu tava lá dançando e o povo aplaudindo e foi muito bacana, porque as pessoas gostam de balé, né? Verdade. Então ela fez esse primeiro espetáculo e depois, durante muito tempo, a Alicia teve com o Ballet Alice Alonso essa política,
de ir fazer espetáculos em estádios ou anfiteatros ou em praças por baixo custo ou custo nenhum, para que o balé pudesse ser acessível a todas as categorias ou todas as classes da sociedade. Em 1950, ela funda a Academia Nacional de Ballet Alice Alonso, a primeira de Cuba. Então, em 1950, já está vindo desde 48, em 50, Academia Nacional de Ballet Alice Alonso. E dali, daquela semente, surgiriam grandes nomes ou grandes figuras para o ballet cubano, tá? Inclusive aqui, eu peguei um trechinho, às vezes é complicado porque para mim passar do espanhol para o português, porque eu não, enfim. Fernando Alonso, é um manifesto público dele, quando da primeira festa de final de ano da escola em Havana, em 1950. Com a finalidade de ser uma fonte permanente de bailarinos cubanos, estamos criando a Academia Nacional de Ballet. Procuramos dar um ensino artístico completo que englobe todos os graus. E daqui vão surgir, para que surjam grandes estrelas do ballet, tão eminentes quanto a bailarina que dá nome a essa escola, e que possam cobrir a nossa pátria de glória. Desejamos que Cuba seja um lugar da América de fala espanhola, onde todos possam recorrer para adquirir conhecimentos de ensinamento de dança. Sonhamos em ser o centro do ballet na América Latina, tá? É verdade. Cuba é o centro da dança da América Latina. Lá em 1950, quando ele disse que esse era o objetivo foi alcançado. A academia, né, Alice Alonso, ela, além de ter Alicia, Fernando, Alberto, ela completou o quadro, porque a Alicia já era uma bailarina famosa. Ela completou o quadro de professores dela, sempre fazendo cursos de verão, chamando gente de fora. Então veio gente do Kirov, do Bolshoi, do Salerswell Ballet, que hoje em dia é o English Ballet. Então, assim, sempre veio, ela trazia muita gente, e com isso ela estava conseguindo fundar um núcleo forte de ensino. E principalmente porque eles começaram, Alicia, Fernando, Alberto, a criar uma metodologia que hoje em dia todo mundo conhece, que é a metodologia cubana. Por quê? Porque quando a Alicia criou esse centro de ensino, ela não podia escolher. Ela tinha que, como nós, os donos de estúdio de balé aqui em São Paulo, no Brasil, né? Nós não podemos ficar escolhendo, nós temos que receber o aluno e saber trabalhar com esse aluno, com as suas individualidades, né? Lembre-se do que Nover falou. E eles começaram a ver o tipo físico dos alunos, futuros bailarinos, o que precisava, as crenças. E eles começaram a criar esse método todo voltado para pegar uma pessoa com o básico de capacidades e transformá-la num bailarino. Alguns com maiores potencialidades, outras com menores potencialidades, tá? Aí depois de um tempo ainda, lá na Academia de Ballet Alice Alonso, ela colocou no plano de estudos a dança moderna, danças espanholas, folclore, danças a caráter, música, história da arte, história do figurino, estética e anatomia. Então, ela estava se preocupando em criar um bailarino como um todo. Ainda nessa fase. Aí a Alicia tem uma frase dela que ela disse também em 29 de janeiro de 1950, que ela dizia: eu acredito que o artista tem uma missão social e ao cumprir essa missão ele deve estar em serviço ao meio em que ele nasceu e que ele pertence por toda a sua vida. Por isso que acho que ela foi questionada, né?
do porquê da criação da escola, e ela falou que ela, como artista, ela acreditava que ela precisava desenvolver e cumprir a missão de passar a arte dela para o meio dela, para o povo dela, por isso que ela voltou e criou o balé Alicia Alonso. E nesse mesmo ano a Alicia começa a criar coreografias, né? Ela começa a criar coreografias próprias, também tendo um trabalho como coreógrafa, embora a Alicia não seja reconhecida por ser uma grande coreógrafa, muito mais por ser uma grande maestra, e nem exatamente uma maestra da técnica clássica, mas uma maestra de estilo. Você pega vídeos da Alicia falando sobre estilo de balés, ela era um compêndio, era assim uma obra de arte, aquela mulher ensinando sobre estilo, sobre movimentação, sobre braço, era uma loucura. Chega a emocionar algumas coisas. Principalmente partindo do princípio que ela tinha um problema muito severo de visão. Então, o que acontece? Em 1952, a primeira obra que a Alicia incorpora dos grandes clássicos, dos balés antigos mundiais, ela faz uma versão de La Fille Malgardée e incorpora para o balé dela, a companhia dela. E também, em 1952, ela cria o concerto em branco e preto. Porque, assim, as minhas coisas sobre o balé nacional ficam todas em espanhol mesmo. E é um concerto em branco e negro de José Párez. E aí, em 24 de janeiro de 1954, eles estreiam na América Latina a versão completa de Lago dos Cisnes da companhia, tá? A versão da Alicia Alonso completa para o Lago do Cisne. E em 1955, a companhia começa a se chamar Ballet de Cuba. Ainda estamos como Ballet de Cuba. Estamos indo linearmente aqui. Aí depois, em maio de 1956, a Alicia estreia a versão dela de Romeu e Julieta. Dela não, né? É do Alberto Alonso. Então, em maio de 1956, 20 de maio, eles realizam a estreia de Romeu e Julieta com a música de Prokofiev. Depois, ainda em setembro de 1956, no dia 15 de setembro de 1956, eles fazem um espetáculo de homenagem e desagravo, organizado pela Federação Estudantil Universitária, no estádio universitário, como forma, lá vai os artistas e o sofrimento. Ainda era antes da Revolução Cubana, tá? Não vou falar sobre a Revolução Cubana. O governo de Fulgêncio Batista, ele cortou a ajuda econômica do Ballet de Cuba. Ele cortou a ajuda. Porque, na verdade, ele tinha proposto que a Alicia... E a Alicia, na verdade, ela não quis ceder ou se juntar a ele, então ele cortou a ajuda que o governo dava para a manutenção do Ballet de Cuba. Porque ele falou para ela, venha ser uma entidade oficial do meu governo, com o intuito de quê? De usar o balé, a dança, a figura dela como propaganda do regime dele, do Fulgêncio Batista. E a Alicia não quis. Então ele falou, você não quer? Vou cortar o dinheiro. E aí os estudantes que estavam começando já, né? Não vou tocar em assunto de história, perguntar para a Pro sobre, ou Pro de História, sobre Revolução Cubana. E ela não quis e fizeram esse espetáculo, né, pra não... E aí o que acontece, o Ballet de Cuba teve que parar, porque assim, sem o dinheiro, e mal vista ainda pelo governo, porque o governo, ela se negou, enfim, teve que parar as atividades no país. E aí o que acontece, para não parar de vez, para manter técnica, eles ainda fizeram algumas apresentações privadas pequenas na escola, de ballet mesmo, mas
meio que parou. E aí, entre 1957 e 1959, Alicia voltou para os Estados Unidos para cumprir compromissos que ela tinha com um teatro de Los Angeles. Aí a Alicia falou o seguinte, tá, eu venho, vou cumprir minha agenda, meus contratos, but eu quero que bailarinas mais jovens que me acompanham, vieram comigo para cá, para os Estados Unidos, elas também dancem nesses espetáculos, para que elas não fiquem sem treinamento e sem desenvolvimento, tá? Então, assim, você me quer cumprindo meu contrato, ok, mas eu preciso que essas bailarinas mais jovens continuem o trabalho dela. E assim foi feito. E em 1957, Alicia foi chamada para dançar no Kirov. Kirov, vamos relembrar, Teatro Imperial, Balé Imperial, onde teve a Anna Pavlova. Depois ele virou Teatro Kirov durante todo o regime comunista, até a perestroika ele era o Kirov Ballet. Depois da perestroika ele ficou um tempo como Kirov Ballet e hoje em dia ele é de novo o ballet do Teatro Mariinsky, tá bom? Então ela foi chamada para lá, pro Kirov, foi chamada pro Bolshoi de Moscou, foi chamada pro Ópera de Riga e Kiev. E aí ela foi cumprir todas essas... E ela aprendeu, ela e o Fernando Alonso, muitas coisas. Por isso que tem muita gente que vê que o método cubano de ensino tem muito da escola Vaganova. Porque eles aprenderam, imagina, muito tempo cumprindo contrato lá. Bem, aconteceu a Revolução Cubana, tá? O pessoal logrou e instituiu-se o regime socialista, enfim, todo aquele problema que a gente não pode discutir, porque discutir política é bobagem. A gente tem que primeiro ler os grandes autores para poder nomear as coisas, porque a parte teórica é uma coisa e o que esses países que mudaram o regime viviam na prática não é exatamente o que estava lá no papel. A única coisa que eu tenho para dizer num vídeo como esse é que aconteceu a Revolução e eles tomaram o poder, o Fulgêncio Batista saiu e a Alicia retornou, né? A Alicia retornou convidada e pôde reorganizar toda a companhia, até porque é muito sério, muito sério assim, em termos de conhecimento, durante toda a existência da extinta União Soviética, todos esses países do bloco que eles chamam vermelho, eles tinham como propaganda do regime as suas companhias de balé. Não é politicagem, é política, diferente de politicagem. Por quê? Porque eles achavam que cultura, olha, cultura é o melhor cartão de visita que um país possa ter, ok? Então, eles chamaram a Alicia e ela, porque é verdade, a cultura é o nosso é um excelente cartão de visita. Cuba é uma ilhazinha lá, e como que ela ficou tão conhecida, tirando a questão política, embargo, tarará. O Ballet Nacional de Cuba levou Cuba e os cubanos para os 4 cantos do mundo. E não há que se discutir isso. É verdade. E quem tem contato, assim como eu, que tive contato com cubanos, tenho grandes amigos que são cubanos, pude conhecer a música, a comida, eu enriqueci muito. Conheço Cuba, acho a Havana linda, entendeu? E foi tudo através do quê? De um cartão de visita, que foi o balé, mas poderia ter sido o cinema, que eu gosto muito de coisas que são criadas pelo cinema cubano, poderia ter sido a música, que poderia ter sido 1 milhão de coisas. Assim como eu conheci a cultura de outros países, também através de questões culturais. Então, em 20 de maio de 1960, o Osvaldo Dorticós Torrado, presidente da República Cubana,
junto com o primeiro-ministro Fidel Castro e com o doutor Armando Hart, ministro da Educação, firmaram a Lei 912, que garantiu de forma definitiva a proteção do Estado ao Ballet Nacional de Cuba. E em 11 de julho de 1961, a Escola Nacional de Ballet Alice Alonso deixou de existir como entidade privada para colocar a sua experiência e seus professores a serviço da Escuela Provincial de Ballet de La Habana e Escuela Nacional de Arte criadas pelo governo cubano. Então, o nome era Escuela Provincial de Ballet de La Habana e la Escuela Nacional de Arte. E aí começou-se a esse desenvolvimento tão grande de bailarinos. É um celeiro. Tem bailarino cubano no mundo todo. E no mundo todo, bailarino cubano em primeiros papéis, né? Graças a Deus. Assim como brasileiros. Aí, em 1960, o ballet estreou uma obra chamada Despertar, baseada na questão revolucionária cubana. Não é um assunto para tratar aqui. E foi uma época muito produtiva para o Ballet Nacional de Havana, de Cuba, que nessa fase, então, eles criaram o Festival Internacional, o Festival de Ballet de Havana, que é um festival internacional que acontece, acho que todos os anos, ou a cada 2 anos agora, mas assim, eu vejo muita coisa sobre... E vai gente do mundo inteiro para dançar nesse festival. É muito bacana. Eu acho que está na 26ª, 27ª edição, alguma coisa nesse sentido. Procura aí, YouTube, Festival Internacional. E aí, inclusive nas minhas anotações, tem lá que o Festival Internacional de Havana é um dos eventos de maior relevância para o ballet cubano e internacional. Depois dessa criação do festival, tal, o Ballet Nacional ele conseguiu fazer a primeira grande turnê internacional dele pelos países socialistas da Europa e Ásia, né? Que aí começa a ver toda essa colaboração entre os irmãos de crença política. Então, o ballet fez uma turnê enorme pela Europa e pela Ásia. Em 1963, volta aqui. Em 1963 foi filmada a versão de Alice Alonso para o Ballet Giselle. E ela foi veiculada pela televisão como uma forma de divulgação, de propagação da arte do ballet para a população cubana. Tá? Inclusive, ballet na televisão. Eu tenho um programa no Peru muito legal que eu assisto da TV peruana, consigo assistir pelo YouTube também, que eu acho que eles remontam, eu não sei se é a cada 1 mês, enfim, mas algumas vezes no ano eles passam um ballet completo que é filmado e feito para a televisão. É muito bacana, muito bacana. Isso é no Peru, mas a Alicia teve vários balets. Você pega a produção soviética, tem muito ballet que foi feito, produzido para a televisão. Bem legal, bem legal. Aí começa a fase bacanuda. Em 1964, o Ballet Nacional vai participar do Festival de Varna. Faz uma comitiva de bailarinos do Ballet Nacional de Cuba e vai. Entre eles, Mirta Plá e Josefina Mendes, elas ganharam medalha. Já naquele lá. No ano seguinte, volta. Outra comitiva. Varna é tipo a Copa do Mundo de ballet. Varna pra mim, é o festival de dança mais importante do mundo. Pra mim Aí o que acontece? No ano seguinte voltou. Aí a Loi Paraújo ganhou medalha de ouro. E no mesmo ano, o Alberto Alonso estreia a Carmen dele com a Alice Alonso no papel principal. Lembrando-se que a Carmen, do Alberto Alonso,
a coreografia da Carmen, do Alberto Alonso, é a mesma que se dança no Bolshoi. É a mesma. No Kirov, Mariinsky, né? Que seja. Que é totalmente diferente daquela Carmen que todo mundo já viu com a Zizi Jean-Marie e o Baryshnikov, que é aquela que dança que é do Roland Petit. É outra Carmen. Essa é a Carmen da Alicia, do Alberto Alonso, que estreou e que é dançada até hoje nessas outras companhias que eu falei, russas. Aí, em 1966, o Ballet Nacional se apresenta no Grande Festival de Dança no Teatro da Champs-Élysées, em Paris. E nesse momento que se revela que a disciplina e a solidez do repertório da jovem companhia e do estudo fazem a diferença. E eles ganharam o Grand Prix, ganharam o prêmio Ana Pavlova, da Universidade de Dança, e o prêmio dos críticos e escritores de dança da capital francesa. Então, assim, em 1966, nessa temporada em Paris, o Ballet Nacional de Cuba triunfou. Foi, assim, uma coisa, você vê que são 3 anos, 64, 65, 66, só de êxito. Aí, em 1º de dezembro de 1967, o Ballet Nacional de Cuba ajuda na criação do ballet, a segunda companhia de ballet mais importante de Cuba. Procura, Ballet de Camagüey. Muito bacana também. E isso permitiu o quê, na verdade, com a criação do Ballet de Camagüey? Contribuiu para aumentar o número de vagas para profissionais na área da dança na ilha, né? Sem que se perdesse a qualidade, sem que precisasse pegar gente mandar gente para fora, né? E além de tudo, Camagüey, Havana é a capital, Camagüey é interior. Então foi uma forma também de a arte do ballet penetrar no interior da ilha. E mesmo com o embargo econômico, bloqueio internacional, nessa época o Ballet Nacional ainda conseguiu se apresentar em 1968 no México, na Bélgica, na Holanda e na Espanha em 1969, em 1970 na França de novo, em algumas cidades da França, em Luxemburgo, em Mônaco e na Itália. E finalmente, em 1968, se formam os primeiros bailarinos genuinamente integrantes da Escola Cubana de Dança. Isso é, o pessoal que entrou lá atrás no comecinho, a primeira turma que foi formada. Aí a Marta Garcia, ela teve o primeiro prêmio na categoria juvenil do concurso internacional de Varna, também em 68, tá? E em 1970, a Rosário Soares também. Isso só mostra, olha quanto tempo Varna ficou sendo vencida por cubanos. Aí, nesse mesmo ano, o Ballet Alice Alonso, o Ballet Nacional com Alice Alonso, ganharam de novo o Grand Prix da Ville de Paris, pela qualidade que eles mostraram com o desempenho deles de segundo ato do Lago dos Cisnes. Sendo certo que os 4 pequenos cisnes eram Loipa Araújo, Mirta Plá, Marta Garcia e Josefina Mendes, e que obtiveram o prêmio de Estrela de Ouro como as bailarinas mais destacadas desse Festival Internacional de Dança. Quando a gente fala dessas mocinhas aqui, nós temos que lembrar que tem as 4 joias do Ballet Cubano. Você entra no site, o Ballet Nacional de Cuba tem um site, só colocar Ballet Cuba tem, e você vai ler sobre a história das 4 joias do Ballet Cubano. Não dá tempo de eu falar aqui, mas são elas. E é bem legal, porque eles cultuam mesmo as 4 joias.
Em 1973, Amparo Brito, que eu já tive aula com Amparito, ganhou a medalha de ouro no concurso internacional de ballet de Moscou. E a Universidade de Havana, ela deu para Alice Alonso o título de doutora honoris causa em arte. Nesse mesmo ano, o Ballet Nacional de Cuba comemora seus 25 anos de fundação. E teve diversas atividades, e eles fizeram uma temporada convidando muitas estrelas estrangeiras para dançarem lá. Passado um tempo, 1976, Amparo Brito recebeu o prêmio da melhor participação individual no concurso internacional de dança do Japão. Premiação que tiveram também a Marta Garcia em 1978 e o Lázaro Carreño em 1980. Olha como são bem premiados. E durante esse interim, várias produções. Daqui a pouco nós vamos chegar na parte das produções. Em 1978, o Ballet Nacional de Cuba fez sua primeira turnê pelos Estados Unidos. E nesse ano, eles celebraram o 30º aniversário da fundação do Ballet Nacional e o 35º ano do debut de Alice Alonso no papel de Gisele. 85 anos dançando Gisele. Eu não dancei 35 anos na minha vida. Não, fiz aula, tudo, mas dançar profissionalmente em cima do palco, ganhando cachezinho lá. Eu parei de cobrar o cachê antes de completar 35 anos de carreira. Aí o que acontece? Em 24 de março de 1980, a Unesco organiza uma gala internacional em Paris em homenagem a Alice Alonso. E é conferido para Alice Alonso, em 1981, o prêmio Félix Varela de maior distinção de figura no campo da cultura em Cuba. Ela é venerada lá. Venerada. Depois, nós terminamos o ano de 81 e vamos para o curso prático internacional da Escola Cubana de Ballet, que se efetua no ano de 1982. Se eu não me engano, Marli Zavar, minha maestra, esteve nesse curso prático internacional da Escola Cubana. E em 1983, Amparo Brito e Lázaro Carreño recebem a medalha de ouro como parceiros e as máximas distinções individuais no concurso latino-americano de ballet e coreografia do Brasil. Gente, tinha uma revista que chamava Revista Dançar. E eu vendia os fios do meu cabelo, se fosse necessário. Eu não comia, não bebia, eu andava a pé, economizava passe, eu fazia qualquer coisa para ter um dinheirinho para comprar essa revista. E eu tinha em algum lugar desse meu universo, que é muito livro, muita revista, uma edição da Revista Dançar falando desse concurso latino-americano de ballet. Foi um evento no Rio de Janeiro, foi uma coisa imensa, olha, é bem legal. E eles ganharam a medalha de ouro, a Amparo Brito e o Lázaro Carreño. Nesse mesmo ano, a Loipa Araújo, Aurora Bosch, Mirta Pla e o Jorge Esquivel, eles receberam a medalha Alejo Carpentier, que é dada pelo Conselho de Estado da República Cubana, pelo trabalho deles, tá? Pela obra. Loipa, Aurora, Mirta Pla e Jorge Esquivel. Em 1987, o Ballet Nacional colabora com a criação da Faculdade de Arte do Instituto Superior, com a criação da Faculdade de Artes da Dança do Instituto Superior de Arte de Cuba, que inclusive confere a Alice Alonso o título de doutora honoris causa da arte em dança. Em 1990,
o José Manuel Carreño ganha o Grand Prix do concurso internacional de Jackson, nos Estados Unidos. E em 1991, Loipa Araújo, Aurora Bosch, Josefina Mendes e Marta Plá recebem o Gran Prêmio Anual, o Prêmio Anual do Gran Teatro de Havana. Já estavam no auge, assim, coroando a carreira delas. Em 1993, coisa importante, foi criada a Cátedra de Dança Alice Alonso na Universidade Complutense de Madrid. Legal. A Alicia sempre... Ela foi muito homenageada em vida. Eu acho isso muito legal. E o povo dela homenageou muito ela em vida. Ao passo de que quando eu vejo que nós tivemos grandes bailarinas aqui no Brasil, que foram totalmente negligenciadas. Assim, as pessoas não conhecem. As bailarinas aqui não são superstars. Em 1994, esse mesmo prêmio do Gran Teatro foi dado ao Alberto Mendes, que é coreógrafo do Muñecos. E hoje em dia tem cubanos se destacando no balé no mundo todo, né? Assim, e nas grandes, vamos falar, tem Carlos Acosta, teve o José Manuel, tem o Joel Manuel, tem... Nossa, eu nem vou falar a quantidade de nomes que tem, porque eu vou esquecer. Mas tem no mundo inteiro. O Ballet Nacional de Cuba hoje, ele é dirigido pela Vignesai Valdez, que deve estar naquele Don Shot que a gente postou completo no canal, vale bem a pena. Ela ainda consta como primeira bailarina também da companhia, que assim, os primeiros bailarinos da companhia hoje são a Vignesai Valdez, Rafael Kennedy, Sadai Ciarencíbia, Anete Delgado, Dani Hernandes e Gretel Morejon. Desculpa. Que são os primeiros bailarinos, tá? O Ballet Nacional de Cuba, ele tem uma obra muito extensa, um repertório, todos os grandes clássicos eles têm, né? Eu acho que eles não têm, assim, no repertório deles um corsário completo, talvez uma baiadère completa, mais trechos eles têm, o Grand Pas Dédé do corsário eles têm no repertório da companhia. Mas eles têm muitas obras autorais. A Alicia tem os grandes clássicos, mas a Alicia ela induzia muito a produção coreográfica. E isso deixa a identidade de uma companhia, a identidade de um povo. Eu separei os nomes de alguns balés que são única e exclusivamente do repertório do Ballet Nacional de Cuba e que você consegue achar no YouTube, tá? Sinfonia Gottschalk, Canto Vital, que é maravilhoso, só homens dançando, Muñecos, que para o público brasileiro deve ser mais conhecido, que é aquele padedê da bonequinha com soldadinho de chumbo, que é um encanto. A primeira vez que eu vi, eu chorei. Depois nós temos Marríssimo, que é com a música da ópera El Cid, que é muito bonito. Muito bonito, não, é lindo e difícil, eu já dancei aqui. Temos El Rio e El Bosque, que é bem bacana, é um padedê. Temos Sinfonia para... o nome é Sinfonia para 9 Hombres, que é bem legal, é com música rock and roll, com orquestração, é bem bacana. Dido Abandonada, tem La Leyenda del Agua Grande, que é um balé criado em cima de lendas da Catarata do Iguaçu. Então são índios, é uma coisa brasileira, tá? A temática desse balé, La Leyenda del Agua Grande, é brasileira. Nós temos Impromptu Lecuona, que Lecuona é um compositor cubano que eu amo. E a gente teve um balé maravilhoso que se chamava Mulheres ao Som de um Cubano, que eram só com as músicas do Lecuona. Tem Serenata Goesca,
Concerto em Branco e Negro, que é aquele que a Alicia criou em 1952, que a gente falou lá atrás, e Flora, tá? Tirando documentários, tirando trechos de padedês, essas coisas, mas esses daqui são única e exclusivamente do repertório do Ballet Nacional de Cuba. É maravilhoso, são balés belíssimos. Assim, o que eu acho que é mais conhecido do público brasileiro são o Munhecos e o Marríssimo, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Tem um também, é maravilhoso, esqueci de falar. Tarde em la Siesta. É lindo, é lindo. Gosto demais. Gosto, mas gosto muito. Eu não mostrei fotos agora porque na vinheta anterior, a gente que começa o vídeo tem fotos de Alicia, tem fotos da entrada do Ballet Nacional, né? A gente poderia ficar falando horas sobre a obra dos caras, mas assim, é uma obra bonita, é uma companhia autêntica, eles têm orgulho de serem eles, é uma companhia que deveria ser copiada, inclusive, se necessário fosse. Eu já assisti o Ballet Nacional de Cuba algumas vezes. Todas as vezes eu fiquei extasiada, porque são trabalhos, técnicas muito fortes. E assim, a metodologia cubana, o que ela fez? Ela conseguiu transformar em bailarinos físicos que não eram possíveis até então. Então a gente tem bailarinos muito limpos, muito fortes, sem contar na parte dos homens, né, que eles fazem muito salto, muito giro, enfim, o estilo da companhia, eles preservam, eles lutam muito, e assim, com todas as dificuldades que o embargo econômico oferece, você chega lá, os figurininhos velho, acabado, carcomido, mas você vê brilho, você vê raça, você vê vontade, e é isso que a gente, enquanto espectador, quer da arte. A gente quer por 2 horas esquecer do mundo lá fora. Quando esses dias eu estava assistindo alguns trabalhos aqui do Ballet Nacional de Cuba para fazer esse tema para vocês, parecia que o mundo parou, parecia que não estava acontecendo gripe, parecia que não estava acontecendo problemas na economia mundial, nada. Porque eu fiquei ali encantada assistindo. Então, vale muito a pena. Vejam, procurem também. Internet tem muita foto. Tem o site do Ballet Nacional. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.